Olá, povo de Deus, bom dia. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Hoje nós estamos começando aí mais um dia diante da presença do Senhor, mais um dia em que Deus ele tem nos abençoado. Hoje é dia 16/2, são cerca de 9 horas da manhã e estamos aqui para poder meditar na palavra de Deus. Essa semana nós entramos numa nova lição dentro da revista A Santíssima Trindade, a lição de número 8, que fala sobre o Deus Espírito Santo. Falamos sobre o Deus Pai, o Deus Filho e agora falaremos sobre o Deus Espírito Santo. O texto áureo, ele fala assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. Verdade prática: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, pessoalmente divino, atuando como Consolador, Ensinador e Santificador da Igreja. E a leitura diária, que é aquela que nós fazemos todos os dias aqui, nossa meditação diária, ela se encontra em João 14,16, que é o texto áureo que nós lemos. Amém? Vamos lê-lo novamente. João 14,16. Jesus promete outro Consolador. Está escrito assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O autor ele está querendo chamar nossa atenção aqui para o seguinte aspecto: o Espírito é o Consolador prometido. Amém? Nesse momento, vamos estar orando em nome de Jesus, vamos estar falando com o nosso Deus. Senhor Deus e eterno Pai, Deus da glória, Pai querido, nessa manhã, Pai amado, diante da Tua presença, nos colocamos para Te adorar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Esteja conosco, manifesta a Tua graça e a Tua glória sobre as nossas vidas e que Teu Espírito, Pai amado e querido, venha nos envolver com Tua glória. Em nome de Jesus, Pai amado e querido, advoga em nosso favor. Pai amado e querido, trabalha, Senhor Deus da glória, sobre as nossas vidas. Faça-nos lembrar, Senhor Deus da glória, da obra, Senhor Deus santo e querido, a qual Cristo fez, Pai amado e querido, por nós. Assim, Senhor Deus da glória, que venhamos a glorificar o Teu nome a cada dia, Senhor Deus santo e querido, e honrar, Pai amado e querido, ao Teu Espírito. Em nome de Jesus, seja conosco. Amém. E graças a Deus. Amém? Meus irmãos, vamos fazer uma breve análise aqui desse texto, para que na escola dominical, no domingo, nós venhamos a estar mais bem preparados, melhor preparados, para poder compreender aquilo que os professores irão trazer para nós como meditação, como ensino. A Bíblia ela vem falando aqui que Jesus ele diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Jesus, e aí termina, a fim de que esteja para sempre convosco. A Bíblia vem mostrando aqui no capítulo 14 de João que Jesus estava perto de cumprir a sua obra. Estava perto de cumprir a designação do Pai, e aquilo que nós falamos a semana passada nós viemos a semana toda falando a respeito da obra salvífica de Cristo. E na semana passada nós vimos que ele cumpriu essa obra com perfeição, até o dia em que ele rendeu o Espírito. Nós vimos, através da nossa meditação, que a nossa pregação ela não está fadada à morte de Cristo, ela não finaliza na morte de Cristo. E eu até usei a palavra errada, não é fadada, mas a nossa pregação ela não acaba com a morte de Cristo. A nossa pregação, ela acaba com a ressurreição de Cristo. Ontem eu estava vendo um negócio, parece que era um católico contra não sei quantos evangélicos. Eu acho essas coisas muito ridículas, sendo bem sincero. Tanto de evangélico fazendo contra católicos, quanto católico fazendo contra evangélicos, e de direita fazendo contra esquerda. Eu acho bem ridículo esses debates. Eu acho que ele não traz crescimento nenhum e só traz algo que o mundo quer hoje, engajamento e mais nada. Então eu não tenho muito costume de assistir, mas apareceu um corte para mim. E aí estava se questionando a respeito do Cristo crucificado.
E o rapaz ali, ele estava falando, o católico, ele estava falando que ali somente representa a Cristo, mas aquele ali não é o Cristo. E o rapaz o evangélico pegou e falou que aquele Cristo que estava ali estava crucificado e que nós não cremos. Essa é a diferença entre nós não cremos num Cristo crucificado, nós cremos num Cristo ressuscitado, ressurreto. Então a cruz para nós está vazia. E aí ele falando, sim, ele ressuscitou, mas nós adoramos a um Cristo que o Paulo pregou, o Cristo crucificado. E ali começa um debate teológico ali entre eles dois, durante, eu acho que um período de 10 minutos aproximadamente. Mas enfim, a questão toda é que a nossa pregação, ela não acaba com a morte de Cristo. A nossa pregação, ela vai até a ressurreição de Cristo. Porque se eu acabo a minha pregação na morte de Cristo e digo que Cristo morreu, a minha fé é vã, ele morreu, e aí? Morrer, todo mundo morre. Só que ele venceu a morte. Por quê? Porque ele ressuscitou. Só que antes disso tudo acontecer, Jesus ele vem prometendo para nós um consolador. A Bíblia fala que Jesus, ele começa a falar das coisas que haveria de vir, ele começa a confortar os discípulos, e ali ele fala para os discípulos, eu enviarei outro consolador. E aí vamos analisar melhor essas questões aqui do outro e do consolador. Por que outro? E o que significa dizer que o Espírito Santo é o consolador? Porque o que se entende diretamente como consolador é que o dia em que eu estiver triste, o Espírito Santo vai me consolar. O dia em que eu passar por algum problema muito difícil, o Espírito Santo vai me consolar, porque se nós formos na literalidade da palavra, o consolador é isso, aquele que dá apoio, entendeu? Aquele que dá apoio no momento de tristeza, aquele que dá apoio no momento de angústia. Mas essa é a única função do Espírito Santo nas nossas vidas, e é isso que a gente precisa analisar. E aqui o texto ele fala sobre outro consolador, tá? Vamos iniciar aqui. O que é esse outro? Por que Jesus ele fala outro consolador? Por que ele não fala eu vou enviar o consolador, mas ele fala outro consolador? Eu separei aqui pra gente ler, porque eu não ia gravar tudo de cabeça, apesar de ter um cabeção, mas não lembro de tudo. No grego, outro é traduzido principalmente por duas palavras com distinções importantes. Uma é a palavra allos, que significa outro da mesma espécie, tipo e natureza, e no grego também existe outra palavra chamada héteros, refere-se a outro de uma espécie diferente, ou seja, de natureza distinta ou contrária. Então, nós entendemos e nós vemos aqui nesse texto que a palavra no grego original é allos, que significa outro da mesma espécie, tipo e natureza, tá? Então, Jesus aqui ele está dizendo, olha, eu hoje estou com vocês. Enquanto eu estou aqui com vocês, o consolador de vocês sou eu, o ajudador de vocês sou eu, o advogado de vocês sou eu. Agora, eu vou para o Pai, eu preciso ir para o Pai, eu não vou ficar aqui nessa terra com vocês. Porque Jesus nessa terra ele estava como homem, ele não podia permanecer aqui nessa terra como homem, ele é divino, ele é Deus, e a obra dele finalizava daqui a poucos tempos, então era necessário que ele fosse para o Pai. Como nós lemos em Atos dos Apóstolos capítulo 1, em que ele é assunto aos céus. Então Jesus ele vira aqui e fala, eu vou enviar outro consolador, porque a minha obra aqui junto com vocês, ela está chegando ao fim. O meu tempo aqui junto com vocês está chegando ao fim, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar outro consolador, eu vou enviar alguém que é substancialmente igual a mim, alguém que em essência igual a mim. O que Jesus estava querendo dizer é que ele ia enviar o próprio Espírito Santo, o próprio Deus. Lembremos que nós temos na Trindade, e nós falamos muito a respeito disso, principalmente quando nós estávamos na lição a respeito do Pai, nós falamos muito a respeito disso, e na primeira lição foi falado sobre a Santíssima Trindade, e aí fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sobre os três serem da mesma substância. O Pai ele não criou o Filho e depois criou o Espírito Santo. Eles não surgiram pela vontade do Pai. Não aconteceu de o Pai ele existir e aí ele olha e ele fala assim, caramba, eu estou sozinho aqui, eu preciso de alguém para estar do meu lado. E aí ele vai lá e cria Jesus.
E aí ele fala assim, poxa, eu queria que tivesse mais uma pessoa aqui. Ele vai lá e cria o Espírito Santo. Não existe isso, tá? A Santíssima Trindade, ela é desde o início, tá? Ela já existia antes de todas as coisas. Tanto é que a Bíblia fala que sem Jesus nada do que foi feito se fez. Ele já era antes de tudo existir. Antes dos anjos, antes dos arcanjos, porque ele era junto com o Pai já desde o início. O Espírito Santo, a mesma coisa. Nós temos algumas formas de se analisar essa questão. Por exemplo, na questão da tricotomia humana, nós somos corpo, alma e espírito. E aí alguns vão analisar dessa forma, corpo, alma e espírito, e ao mesmo tempo nós somos seres humanos, tá? Cada um tem uma característica diferente. O corpo tem uma característica, a alma tem uma característica, o espírito tem uma característica, até porque os três eles não podem ser iguais, tá? O corpo físico, a alma e o espírito são espirituais, mas cada um tem uma característica. O Espírito ele nos liga direto ao Pai, ele nos comunica ao Pai diretamente. A alma ali tem os sentimentos, tem a razão, a consciência e tantas outras coisas que nós vamos analisar. E aí alguns vão por essa linha, tá? Eu já gosto de seguir a linha na questão dos círculos, tá? Aqui para mim não tem nada aqui que eu possa desenhar, mas você tem o Pai, você tem o Filho e você tem o Espírito Santo. E os três são um só em essência. O que eles são? São três pessoas distintas, com características diferentes, principalmente manifestas na obra da redenção. O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito Santo torna vívido e ativo sobre as nossas vidas hoje. Mas os três são um em essência. E eles são o quê? São Deus em essência. Os três são uma mesma espécie. E aqui quando o Jesus está falando, e eu enviarei outro Consolador, ele está dizendo, eu enviarei alguém igual a mim, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu passei tanto tempo ensinando vocês a respeito de Deus, a respeito do reino dos céus, mas como é que eu vou para o Pai agora e eu faço o héteros, por exemplo? Como é que eu vou para o Pai e eu vou deixar alguém, uma pessoa diferente de mim no lugar? Então não tem como aqui nesse texto ser o héteros, mas o allos, porque o allos, Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar alguém substancialmente igual a mim, que vai fazer com que vocês lembrem todas as coisas que eu vos ensinei, e ele vai me glorificar. Então, quando Jesus ele fala isso, ele está dizendo que ele vai enviar o próprio Deus para estar conosco. E gente, paremos para analisar, isso é muito maravilhoso. Nós sabemos que nós temos o próprio Deus, alguém que é igual a Jesus Cristo. Há um tempo atrás eu me peguei falando assim, caramba, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria naquele tempo de Jesus. Não tinha consciência, né? Mas voltaria naquele tempo de Jesus e levaria armas comigo, alguma coisa, porque quando os soldados viessem ali para poder prender a Jesus, eu ia pegar, ia impedir, eu ia atirar no pessoal, ia libertar Jesus, e junto com os discípulos nós íamos fazer uma revolução. E não tinha nem consciência do que estava falando. Pedro, quando virou para Jesus, quando ele tentou impedir Jesus de chegar à obra da qual o Pai havia proposto a ele, naquele momento ali, Jesus ele repreende Pedro e fala que Pedro não entendia as coisas do Pai. Então, é necessário que nós venhamos a entender que Jesus, ele cumpriu o seu papel. E o Espírito Santo hoje, ele cumpre o seu papel na nossa vida, glorificando a obra que Cristo fez. Aqui o autor, na verdade prática, ele fala assim, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuante como consolador, ensinador e santificador da igreja. Então, hoje o Espírito Santo, ele é santificador da igreja na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia fala que ele glorificaria Cristo. Glorificar Cristo não significa que o Espírito Santo ele rende glória a Cristo, que ele se prostra diante de Cristo, porque eles são uma pessoa só. Eles são um ser só, desculpa, são três pessoas, eles são um ser só.
O que significa isso? Significa que na obra da redenção, o Espírito Santo ele faria com que a obra que foi feita por Cristo fosse ativa e vívida nas nossas vidas a cada dia. Então isso que significa glorificar, porque nós somos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Como nós já citamos esses textos muitas vezes aqui, que nós só somos salvos por Ele, que se confessarmos o nome dEle, nós seríamos salvos. Então o Espírito Santo ele vem para glorificar Cristo na obra da redenção. E aí ele entra falando sobre o Consolador. Aí a questão que pega aqui para nós é: por que Consolador? Jesus Cristo, ele usou essa palavra Consolador, mas caramba, o Espírito Santo ele é somente Consolador? E aí eu falo algo aqui para nós que é muito importante de nós entendermos. É necessário eu entender quem é o Espírito Santo, para eu não diminuir a pessoa do Espírito Santo, para eu não diminuir a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, para eu não limitar a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Ser consolador não significa apenas estar comigo quando eu estou triste. Não significa estar ao meu lado quando eu estou abatido. Não é isso que significa, e não é isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, tá? Ele está sim ao nosso lado, ele está conosco o tempo todo, mas não foi para isso que ele foi chamado. Abrindo o dicionário bíblico de Easton, eu não sei pronunciar o nome correto, mas dicionário bíblico Easton, a designação do Espírito Santo ou advogado ou auxiliador é a mesma palavra grega, mas assim traduzida como advogado. Em 1 João 2,1, como aplicável a Cristo, significa propriamente aquele que é chamado para estar ao lado de outro, para ajudá-lo em um tribunal de justiça, defendê-lo, aquele que é chamado para pleitear uma causa. Advogado é a tradução adequada para a palavra em todos os casos em que ocorre. É digno de nota que, embora Paulo em nenhum lugar use a palavra paracleto, que é a palavra usada para consolador, ele ainda apresenta a ideia que ele incorpora quando fala da intercessão, tanto de Cristo quanto do Espírito Santo. Então, a palavra consolador, ela vem do grego da palavra paracleto. Aqui, no outro dicionário aqui, que é no dicionário bíblico Smith, consolador é o nome dado por Cristo ao Espírito Santo. A palavra original é paraclito e significa primeiro advogado, defensor, ajudador, fortalecedor, bem como consolador. Vocês estão vendo como é que abrange muito mais o sentido da palavra, o significado da obra do Espírito Santo? No dicionário bíblico padrão internacional, essa é uma tradução da palavra grega paracletos, presente nos escritos joaninos. No Evangelho, ela aparece em João 14, 16, 26, 15, 26, 16, 7 e se refere ao Espírito Santo. A palavra significa literalmente chamado para o seu lado, para receber ajuda. A tradução consolador abrange apenas uma pequena parte do significado, como demonstrado no contexto. A palavra auxiliador seria uma tradução mais adequada. O Espírito faz muito pelos discípulos além de confortá-los, embora confortar fosse parte da sua obra por eles. O Espírito guia para a verdade. De fato, ele é chamado de Espírito de verdade. Ele ensina e vivifica a memória dos discípulos e glorifica a Cristo neles, que foi o que nós falamos. Ele também tem uma obra a realizar nos corações dos incrédulos, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que está escrito em João 14, 16. O Consolador permanece permanentemente com os discípulos, depois de vir em resposta às orações de Cristo. A palavra paracletos não ocorre em nenhum outro lugar das Escrituras, exceto em João 2,1 e João 16,2. A forma ativa da palavra paracletos é passiva. É encontrada no plural, onde Jó chama seus amigos de consoladores miseráveis.
sendo a palavra consolador uma tradução inadequada para a palavra auxiliador. Uma tradução muito vaga da palavra no Evangelho de João. Provavelmente seria melhor traduzir a palavra grega para o inglês, na medida em que se relaciona com o Espírito Santo. Aí ele vem trazendo uma outra parte aqui e diz assim, entre aspas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui a tradução advogado é bastante correta. Como o versículo seguinte mostra, o escritor tem em mente a intercessão de Cristo pelos cristãos com base na sua obra mediadora. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. João 2:2. Então, quando nós vemos a Bíblia falando aqui sobre Consolador, a palavra melhor aplicada ali seria auxiliador. Ele é nosso auxiliador, porque é isso que a Bíblia está falando. E aqui o texto, o autor, ele trouxe aqui João 2:2, dizendo, se alguém pecar, temos um advogado, que está dentro da mesma palavra. Então, o que nós temos quando nós falamos que nós temos um auxiliador, um consolador, a Bíblia está querendo dizer que nós temos um advogado fiel, alguém que está ao nosso lado, advogando por nós, porque é isso que o autor fala aqui. Quando nós vemos a palavra dizendo consolador, a Bíblia está querendo dizer, nós temos alguém que está junto conosco, tá? Quando Jesus, ele traz aqui dizendo outro consolador, Jesus, ele estava tendo um tratamento ali, pessoal, com os discípulos, onde ele estava junto com os discípulos, ao lado dos discípulos. Era Jesus e os discípulos, eles estavam lado a lado um do outro. Quando nós temos o Consolador, que Jesus promete outro Consolador, a diferença é gritante. O Consolador que veio sobre as nossas vidas, ele já não está mais ao nosso lado, ele já está tendo conosco um tratamento interpessoal, porque ele está em nós, já muda completamente a situação, porque ele não está no nosso lado para nos defender, para advogar em nosso favor, ele está em nós para nos defender, para nos auxiliar, para estar do nosso lado e para advogar a nossa causa. Então, hoje o que nós temos é um advogado fiel, e é isso que nós precisamos entender. E, poxa, para que serve esse advogado? Ele serve para muitas coisas, meu querido, minha querida. O Espírito Santo de Deus, ele veio até nós para que nós não ficássemos sozinhos. Sim, nós não ficássemos sozinhos. Então, nos momentos mais difíceis da tua vida, nos momentos mais angustiantes da nossa vida, pode parecer que não tem ninguém do teu lado, e eu posso dizer isso com propriedade porque eu passei por isso. Momento em que eu precisei, em que eu pensei de tirar minha própria vida, momento em que eu quase me suicidei. Quem esteve ao meu lado não era homem, não era minha esposa. Na época nós não éramos casados, mas não era minha esposa, não eram meus pais, não eram meus irmãos, não eram amigos, até porque na época todos me abandonaram. Mas quem era? Era o Espírito Santo de Deus. Ele naquele momento foi o Consolador, foi o meu auxiliador. Mas todas as vezes em que eu olhei para mim, em que eu me achei indigno, por quê, gente? Nós somos seres humanos, somos falhos. Quantas vezes eu cometo pecados porque nós temos aquele pecado inconsciente que cometemos todos os dias. E acontece de você acabar fazendo alguma coisa errada, e depois que você cai em si, você fala assim, caramba, Senhor, eu pequei contra ti. Acontece. Nós muitas vezes chegamos, na minha oração, por exemplo, eu sempre inicio as minhas orações glorificando o nome de Deus, seguindo um exemplo da oração do Pai Nosso, glorificando o nome de Deus, e em seguida eu peço perdão pelos meus pecados, porque tem pecados que eu cometo que eu não lembro. Agora, a questão do Espírito Santo nas nossas vidas como advogado, tem pecados que nós cometemos conscientemente. Nós somos conscientes do erro que nós cometemos todos os dias. Quantas vezes aconteceu de eu estar numa situação e eu falar assim, caramba, eu não posso fazer isso de novo, eu não posso cometer esse pecado, mas quando eu vou ver, já estou praticando, já estou cometendo aquele pecado. E isso não é coisa só de mim, acontece com todo mundo, com a minha esposa, com o pastor fulano, com o pastor ciclano. Não existe homem santarrão que não peque nesse mundo, todos nós pecamos. Agora, e o Espírito Santo, qual é a obra dele nessa situação? Ele é o nosso advogado. Ele faz com que a obra que Cristo executou, lembra que ele glorificaria Cristo? A obra que Cristo executou lá na cruz, ela venha a ser vívida e eficaz na minha vida. É onde Satanás ele
ele não consegue mais fazer acusação sobre nós, porque no momento em que nós pecamos, em que nos arrependemos do nosso pecado, nos humilhamos diante de Deus. Lembra de Davi? Davi, ele peca contra o Senhor. Logo após ele pecar contra Deus, ele se arrepende do seu pecado. Ele chega diante do Senhor, chora amargamente e ele fala: ó Senhor, não retira de mim o teu Espírito. É isso que o Espírito Santo faz. Quando nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas, ele advoga em nosso favor. Então o Espírito Santo está aqui ao nosso lado para isso, para nos fortalecer, para advogar, para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos confortar, para nos consolar, para nos dar força para que nós venhamos a enfrentar todas as situações. O Espírito Santo também está aqui para nos dar o fruto do Espírito Santo: paz, longanimidade, temperança, bonança, domínio próprio. Ele também está aqui para poder nos dar o dom espiritual, porque sem ele nós não temos. Pregar, ensinar, evangelizar, tudo aquilo que envolve o dom da igreja, cura, tudo isso é dom do Espírito Santo para ser comunicado com a igreja. Então hoje que nós venhamos a compreender essa obra maravilhosa do Espírito Santo e que venhamos a meditar nisso e viver intensamente para Deus, crendo que o Espírito Santo está ao nosso lado para advogar a nossa causa em nosso favor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que manifeste a glória e a graça dele sobre cada vida em nome de Jesus. Vamos estar orando nesse momento. Eu vou fazer uma oração bem específica a respeito dessa questão do Espírito Santo, ok? Senhor Deus e Pai, nesse momento estamos diante da Tua presença para Te adorar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Ó Senhor, como é maravilhoso, Pai amado e querido, Te ter em nossas vidas. Pai amado e querido, como é maravilhoso, Senhor Deus da glória, sentir a Tua presença sobre nós. Espírito Santo, vem nesse momento e envolva-nos com a Tua glória, com a Tua palavra, com a Tua presença. Vem nesse momento sobre as nossas vidas, manifesta a Tua graça, Pai amado e querido, trazendo paz, poder, unção, renovo, cura, livramento, libertação. Seja o nosso advogado, esteja ao nosso lado, esteja em nós, Pai amado e querido, em nome de Jesus, Pai amado, nos fortalecendo, mas também esteja em nós, Pai amado e querido, nos consolando, nos dando força, Pai amado e querido, fazendo com que a obra de Cristo venha a ser lembrada, com que as palavras de Cristo venham a ser lembradas, que venhamos a ser fortalecidos a cada dia diante da Tua presença, em nome de Jesus. Pai amado e querido, manifesta a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder, a Tua unção. Queremos, Pai amado e querido, receber sobre as nossas vidas esse Espírito de verdade, em nome de Jesus. Assim, toma cada um dos que estão ouvindo em Tuas mãos. Manifesta a Tua graça, trazendo cura, trazendo libertação e restauração sobre cada vida. Assim oramos nesse dia de hoje e agradecemos por Tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus, recebe a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus seja com todos que aguardam e esperam a vinda de Jesus e que possamos dizer com fé, amém. Está encerrado em nome de Jesus. Fiquem na paz de Cristo.